Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Quintou no quintal, mais um dia de loucura nacional. É isso mesmo. E, olha só que sensacional. A campanha do segundo turno já está começando a ficar daquele jeito, né? E as alianças estão começando a se construir. Ontem, quer dizer, teve o apoio da Simone Tebet à candidatura de Lula. No dia anterior, Ciro Gomes já tinha, de meio envergonhado, foi também passar o apoio, né, com o endosso fortíssimo, né, do partido dele, o PDT, né, e alguns candidatos a governador que estão disputando o segundo turno, né, ou que não disputaram o segundo turno, né, o exemplo é o Rodrigo, esqueci o nome daquele cara lá, que é do PSDB, né? Declarou apoio ao Bolsonaro e ao Tarcísio, né? Quer dizer, é umas coisas assim que não tem nexo. Vários deputados também, quer dizer, o Zema também declarou apoio ao Bolsonaro e coisa e tal. Mas vai levar, o apoio desses governadores vai levar apoio para a candidatura do Lula? Pode não rolar. E por que pode não rolar? Saiu uma pesquisa agora do IPEC, né? Ontem saiu uma pesquisa do IPEC, a primeira após o segundo turno, e Lula está na frente, acho que se eu não me engano é 51-45, isso no total, tá? Na estimulada, né? Contando nessa porcentagem votos válidos. Se contar só votos válidos, é 55-45. Só que tem um detalhe, eu acho que o detalhe mais importante não é a pesquisa estimulada, é a espontânea, tá? A espontânea tá dando 60-40 pro Lula, tá? Rejeição tá o inverso, 60 a 40, acho que é 50-40. Rejeição, 50% rejeita o Bolsonaro e 40% rejeita o Lula. Então, gente, é uma coisa assim de louco, né? E até mesmo eu estava comentando com os amigos meus, eu estava dizendo o seguinte: a eleição, essas eleições, elas estão muito pautadas, muito mais pela rejeição do que pela aceitação. É uma coisa assim impressionante, né? Então, tem muita gente que vai votar no Lula para que o Bolsonaro não ganhe, mesmo não gostando muito do Lula. E teve um movimento muito grande, né, de personalidades que estavam nas ruas no impeachment da Dilma, falam fora PT, fora isso, fora aquilo, e que declararam nessas últimas eleições o apoio a Lula, né? Declararam um voto, né? Não é apoio, é declarar um voto, né, a Lula. E aí essa construção dessas alianças, o que pode dar? Pode dar realmente que a possibilidade de vitória de Lula no segundo turno, né, conforme as cartas. E eu entendo que possa ser assim mesmo, tá? Porque eu entendo que não é o que Bolsonaro fez, né? É o que Bolsonaro deixou de fazer.
ele manteve a economia em frangalhos, ele não melhorou a situação de emprego, aumentou a quantidade de pessoas miseráveis, piorou os serviços públicos, né? Manteve a questão da roubalheira, da corrupção. Então, assim, ele deixou de fazer muita coisa, né? Eu lembro que há 30 anos atrás, vocês se lembram de 30 anos atrás, quando teve lá a Prefeitura de São Paulo, né? Governo Maluf e Pita, né? O que aconteceu, né? Nessa história toda, né? Era aquela história do rouba, mas faz, né? Tipo, você, não, o Maluf é um ladrão, o senhor é um ladrão, né? E no fim, mas ele fala assim, não, mas ele rouba, mas ele faz. Ele pode ser um cara que tem lá as suas escamoteadas, né? De verbas da prefeitura, mas ele fazia as coisas. Era o argumento que muitos malufistas diziam, né? Para defender o Maluf, né? E era realmente a velha política. Para quem não sabe, o Maluf era do PDS, né? O que foi a herança política do Arena, que era o partido da ditadura. Para quem não sabe, o Maluf ele foi um grande empresário do grupo Eucatex, um dos grupos mais beneficiados pelas verbas públicas da ditadura na década de 70. Não poderia deixar de dizer que Maluf foi o candidato da Arena, no caso do PDS, para o colégio eleitoral. Então, a herança política do partido governista, do governo militar, foi ele que se apresentou como candidato, né? Então, voltando aí à questão da história. Só que essa questão hoje já não cola mais, né? Quer dizer, na verdade não é que não cola mais, o pessoal ainda depende disso. Por quê? Porque se Bolsonaro tivesse dado emprego, melhorado as condições de vida das pessoas, melhorado a condição de saúde, não apenas faltando 20 dias faltando 2 meses para a eleição, ele poderia ter sido reeleito. Poderia, né? Só que ele só foi fazer na hora que tinha eleição. Ele achou que o brasileiro tem memória de inseto, né? E não tem. E aí, a última declaração do Bolsonaro, cara, só os ataques de sincericídio. Ele disse assim que a maioria a maioria dos nordestinos votou no Lula porque é analfabeto. Gente, isso aí é uma ofensa tão grande, cara. E é uma ofensa mentirosa, né? Porque as Olimpíadas, né, de matemática, as Olimpíadas de português, Olimpíadas de ciência, os primeiros colocados nacionais, a grande maioria dos primeiros colocados nacionais são estudantes do Nordeste, gente. Entendeu? Então, na verdade, o que acontece é justamente o contrário, né? O Lula tá tendo uma votação grande no Nordeste, primeiro, porque ele lembra a gratidão que o nordestino tem em relação ao que o governo Lula fez para o Nordeste, que é uma terra bastante esquecida, à mercê do coronelismo, à mercê da indústria da seca. E ele trouxe autonomia para a grande maioria das pessoas que moram naquela região, tá? Então essa é a primeira, né? A segunda é que o pessoal é inteligente, ele sabe que todo esse aparato que o governo Bolsonaro moveu para poder tentar cooptar a população mais pobre é uma ação eleitoreira, em sua essência. Porque sabe que esses benefícios, auxílio emergencial de R$ 600, obras de não sei o que, não sei lá das quantas, são
os empenhos, né, que foram feitos do orçamento secreto, que são empenhos fake, são empenhos falsos, né? Só houve o empenho daqueles valores, mas não foi repassado esses valores. As obras não começaram, era apenas um efeito eleitoreiro. Isso pode ter gerado um efeito local de ter sido eleito muitos deputados da base do Centrão, sobretudo no interior do Brasil. Mas o, o pessoal, né, não caiu nessa arapuca, né? E tem outra explicação disso que é puro e simples desespero. É desespero. Eles estão desesperados. Eles sabem que tudo que eles fizeram não está dando resultado. E a derrota é praticamente iminente. Tá? A grande preocupação que as pessoas tinham, né, é referente, eu estava até comentando com uma amiga a respeito disso, né? Como é que vai ser a composição do parlamento, né? Porque teve muita gente do Centrão que se elegeu. Só que a gente tem que entender o seguinte: boa parte dos políticos do Centrão trabalham na base do fisiologismo, tá? Então, eles não vão, eles não vão querer fazer se opor, se indispor com um presidente que tem um grande apoio popular, pelo menos no início do mandato. Então, dependendo de como será feito o governo Lula, da conversa de alianças, principalmente dos partidos que não são nem de um lado e nem do outro, podemos ter aí, até mesmo se a coisa for bem executada pelo Poder Executivo, podemos fazer com que pessoas que foram eleitas pelo PL mudem de lado. Só não sairia o núcleo duro, né? Então, a turma do Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Damares Alves, esse pessoal não vai trocar de lado. Dificilmente vai trocar de lado. Mas outros que foram eleitos junto poderão trocar de lado sim. E aí esse governo vai ter um entendimento melhor e vai fluir. As coisas vão melhorar. Mas eu entendo o que o eu entendo o seguinte, né? Eu entendo que o mandato do Lula é apenas para tentar corrigir uma rota que saiu muito do trilho, tá? Eu não vejo o Lula em 2026 tentar uma reeleição. Não vejo, não vejo. Sinceramente, eu não vejo, né? Mas eu entendo que é necessário um trabalho político de continuidade, né? É que nem o artigo que eu coloquei, acho que foi na terça-feira, né? Na terça-feira, no episódio de terça-feira, eu falei sobre o artigo de como é que a gente precisa reorganizar politicamente a esquerda. A esquerda está cometendo vários erros que podem custar futuramente capital político. Manter, por exemplo, o fisiologismo livre, leve e solto, né, na política brasileira. E a gente sabe o quanto que ele é prejudicial, né? Esse casamento de interesse, ele só vai beneficiar alguns e prejudicar muita gente. Então vamos botar para lascar. Quintou no quintal é quinta-feira, né? Rapaz, essa semana, rastilho de pólvora, né? Eu vejo que assim, eu tô um pouco mais tranquilo, tô mais calmo, né? E eu entendo que todo momento de muita tensão, ele provoca na gente uma situação de vigilância excessiva ou de tensão excessiva, né? Até dizem por aí que é o seguinte, o soldado que está na guerra, ele nunca tem sono pesado, ele sempre tem sono leve, né? E depois, isso aí, mesmo voltando para a guerra, ele fica algum período de tempo ainda com sono leve. Por quê? Porque o estado de tensão foi tão grande que a pessoa se habituou a esse estado de tensão. E nós ainda estamos num período de segundo turno,
que ainda há uma disputa política muito grande. E eu percebo que as pessoas ainda estão tensas, estão com aqui os ombros duros, muito tensos, porque são embates, né? São coisas que, assim, eu estava conversando com uma outra pessoa, dizendo assim, nossa, é difícil conversar com uma pessoa que não concorda com a gente, porque porque deixou de ser um debate de ideia. O debate, ele se esvaziou, virou uma troca de ataques, uma troca de ofensas, eu sou melhor que você, e não há, por exemplo, um argumento de convencimento. Na verdade, não é a questão não é convencer o outro, e sim eliminar o outro, né? Então, até aconteceu o seguinte, né? Aconteceu que a questão da violência política, né? Aconteceu, acho que no litoral de São Paulo, né? De um eleitor petista matou um amigo que é bolsonarista, gente, né? E aí, lógico, o pessoal do Bolsonaro aí cai matando, diz, tá vendo? Não é só a gente, não sei o quê. Mas se você for fazer o placar, trocentos casos de violência política do lado de lá contra um só. Relevante do lado de cá, entendeu? Então, assim, então a gente precisa dar uma respirada. A gente precisa respirar um pouco, porque é um processo que está na reta final, gente. A gente está no dia 6 de outubro, né? 6 de outubro, né? São 24 dias ainda restando, né, para a campanha. Dia 30 de outubro que vai ser o segundo turno. E a gente pensa que vai demorar isso? Não, são três finais de semana. Mais 3 finais de semana. Esse agora, que vai ter o feriado na semana seguinte, dia 12. Depois, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 5, dia 6. 8 e 9. 8 e 9, 15 e 16, né? 22 e 23 e depois 29 e 30. São é um tempo muito curto, né? É um tempo curtíssimo, né? E esse tempo curto, né? Por incrível que possa parecer, a gente pensa assim, que esse tempo curto a gente vai pensar assim, putz, vai passar muita coisa, mas vai passar muito rápido, tá? Então, só que é aquela história, né? Vai passar rápido, mas vai ter muita coisa, então vai ser muito extenuante. E aí, para desextenuar, a gente precisa respirar um pouco. Eu até estava conversando com uma pessoa, falei assim, cara, a gente precisa pegar um dia, a gente tomar um café e falar só de coisa amena da vida. Falar sobre o céu, falar sobre lugares que visitou, coisas que fez, né? Coisas que gostaria de fazer, projeto para o futuro, projeto de vida. Porque a gente precisa espairecer um pouco, né? E esparecendo um pouco que a gente termina aqui. Mais um episódio, é quinta-feira, Quintou no Quintal. Então, um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até amanhã, sexta-feira, vai sextar, não sei. Beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.